Fala pessoal, beleza? Alguns dias atrás eu fiz uma enquete lá no Instagram perguntando se vocês sabiam o que era essa ferramenta aqui, né, esse gráfico. Eu vi que vários de vocês responderam que não sabiam, na verdade a maioria do pessoal, mais de 70% respondeu falando que não sabia. Então, neste vídeo eu queria mostrar para vocês o que é e como criar esse gráfico aqui, que é um scatter plot. Se você gosta de estatística, programação, ciência de dados aplicados ao mercado financeiro, peço a você para deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal, caso não seja inscrito ainda, e a gente vai para essa ferramenta aqui, né, que é o scatter plot. Então, o que é isso? Bem, scatter vem do inglês, que é algo como dispersão, né? Então, a gente tem aqui gráficos de dispersão, e acaba sendo uma maneira muito útil, muito interessante da gente entender como que as observações estão distribuídas através, né, das suas variáveis. Então, um scatterplot originalmente, né, é uma forma da gente ver duas variáveis, né, x e y. Então, se a gente tem várias observações e a gente tem as coordenadas x e y, a gente consegue plotá-las. E, por exemplo, aqui, né, vamos prestar atenção só nesse caso aqui, a gente tem o y e o x. A gente plota as observações e a gente tem uma ideia da distribuição dos pontos, das observações. Aqui no Python, a gente tem a possibilidade de fazer o scatterplot para várias variáveis ao mesmo tempo. E no mercado financeiro, a gente vai ver que isso aqui é bastante vantajoso. E por quê? Porque a gente vai conseguir entender o comportamento de vários ativos ao mesmo tempo. Então, como eu estou trazendo aqui para vocês, eu peguei aí os papéis com os 4 melhores desempenhos nesse ano. A gente pegou os retornos diários, plotou uns contra os outros e a gente teve esse resultado aqui. Então, por exemplo, a gente tem CEMIG. Se a gente vê CEMIG ela mesma, né, contra ela mesma, é basicamente sua própria distribuição. Então, isso é uma forma do Python ou da biblioteca Seaborn plotar isso. Se a gente vê CEMIG versus Cielo, então a gente tem uma ideia, por exemplo, quando o Cielo tem retornos aqui na casa, vamos dizer, né, terminou naquele dia um pregão em torno de 0%, né? Aqui mais ou menos, a gente tem uma ideia de como CEMIG vai se mover nessas situações. Por exemplo, nas situações onde que Cielo subiu aqui mais de 4%, o que aconteceu com o CEMIG? Ficou perto de 0%. Então a gente tem uma ideia de como um papel se comporta caso o outro se comporte de uma determinada maneira. O que é muito útil para a gente, né? A gente consegue traçar algumas relações e ter algumas ideias de como esses papéis se mexem, o que pode trazer, por exemplo, a noção de correlação, né? Então, se a gente tem papéis que têm essa relação quase que linear, né? Quando um sobe, outro sobe também, a gente vai tendo a ideia da correlação entre eles dois. Eu vou deixar aqui no código que vai para vocês, tá? Que vai estar disponível aqui na descrição, um texto que vai explicar muito melhor do que eu estou falando aqui. Eu também não quero entrar essencialmente na teoria, para o vídeo não ficar muito maçante, e a gente logo para a prática, beleza, pessoal? Então a gente tem aqui as funções de utilidades, né? Identificar correlações, detectar outliers, a gente vai ver aqui, né? Forma muito interessante de ver pontos que saem ali como é que eu posso dizer, da massa ali da distribuição principal, visualizar tendências e ver a distribuição dos dados. Bem, para a gente começar, nós vamos usar as seguintes bibliotecas. O iFinance para pegar as cotações, a biblioteca da Trading com dados para pegar aqui as composições, a composição atualizada do Ibov, tá? Então, se você nunca utilizou a biblioteca da Trading com dados, recomendo que você comece a usar, porque tem muitas funcionalidades, muito interessante. Vou executar aqui. E dentro da nossa biblioteca existe a seguinte função, dentro do módulo de dados alternativos, Index Composition. E você pode passar aqui o índice que você quer e o modo, porque muitas vezes a gente não vai querer a composição do Ibov no formato de data frame, a gente vai querer no formato de lista, né, que é melhor de se trabalhar. Então, com essa função, a gente consegue a composição atualizada do Ibov dia após dia, tá, pessoal? Só que para a gente usar no Yahoo Finance, a gente sabe que a gente precisa do ponto SA no final, né? Vocês já devem ter ouvido eu falando aqui várias vezes que o Yahoo Finance a gente precisa colocar aquele sufixo ali que é o ponto SA no fim de cada ativo. A gente pode fazer dessa forma. E fazer uma compreensão de lista, tá? Mais ponto SA para cada I dentro de uma lista. E essa lista é qual? Essa própria lista que a gente obteve aqui em cima. Então eu vou pegar essa lista aqui inteira, copiar isso aqui, colar. E para cada I dentro dessa lista, a gente vai adicionar um ponto SA. E eu vou chamar isso aqui de Ibov. Ou seja, uma lista que vai conter a composição atualizada já com ponto SA no final. O detalhe aqui é que a gente vai pegar os papéis que tiveram melhor desempenho. Não faz sentido eu pegar todos os papéis
contra todos, porque eu teria uma matriz muito grande, concordam comigo? Né? Se eu tenho 86 papéis que compõem o Ibov, se eu for calcular o scatter plot de todos eles, vai ficar um gráfico muito grande e a gente nem vai conseguir visualizar. Então a gente vai pegar aqui os 5 melhores, 10 melhores, né? Vai de acordo aí com a preferência de vocês. Eu tenho aqui já o comando pronto para a gente extrair as cotações. Então eu passo a minha lista aqui, Ibov, o início. O início vai ser janeiro desse ano, ou seja, eu quero os papéis que tiveram melhor desempenho em 2024. Vamos extrair aqui as cotações. Para que a gente consiga saber quais papéis tiveram melhor desempenho até agora, eu preciso normalizar os preços. É uma forma da gente calcular o retorno acumulado muito mais rápido. Eu até fiz um vídeo aqui um dia desse mostrando, né, que retorno acumulado e normalização são praticamente a mesma coisa, só que calculadas de forma diferente, né? Então a gente vai normalizar o nosso data frame, certo? Então eu pego ele, divido pela primeira linha dele mesmo, e com isso a gente vai saber, ó, se eu fizer aqui o ponto tail, a gente sabe os que tiveram melhor desempenho. Por exemplo, né, para cada real que eu coloquei em Ambev, quanto eu tenho agora? Eu tenho 84 centavos, então a Ambev está com desempenho negativo. Vamos ver algum que teve algum desempenho bom aqui. Esse ano tá bem difícil, né, pessoal? Talvez esse aqui, ó, Petro 3, né? Para cada real que eu coloquei, agora a gente estaria com R$1,10. Então a gente teria ganho aí 10 centavos. Bem, se eu pegar a última linha disso aqui, que seria menos 1, e lock de menos 1, vocês concordam comigo que eu vou ter ali, de fato, os desempenhos, né? Ou seja, eu posso sortear isso aqui, ou seja, ordenar, para que a gente tenha do menor até o maior. Ou seja, esses aqui são os melhores desempenhos, certo? E aí basta eu pegar o tail de 10, ou seja, são aqueles 10 lá no final. Então, os 10 papéis com melhor desempenho até agora, nesse ano, são esses aqui. Embraer está com 64% de retorno, então hoje é o papel brasileiro com melhor desempenho. Só que daqui eu não quero os desempenhos em si, eu quero os índices, né? Eu quero os tickers, então a gente faz ponto index. Então esses são os 10 papéis aí do Brasil com melhor desempenho. E se eu quiser filtrar só as cotações desses papéis, como que a gente faz? Eu vou pegar o data frame inteiro, que é esse aqui, vou jogar aqui, e a gente vai passar dentro dele um filtro. A gente vai passar os nomes das ações. Isso daqui não é uma lista ainda, né? É um componente de índice. A gente joga isso aqui dentro de uma lista, e agora sim nós temos os 10 tickers, né? Os 10 melhores papéis. Então a gente vai jogar isso aqui dentro desse filtro. E dessa forma a gente vai ter um data frame filtrado apenas com as cotações dos 10 melhores até agora. Vou chamar isso aqui de alguma coisa, vou chamar de Ibov filtrado. E é justamente em cima desses 10 papéis que a gente vai construir o nosso scatter plot, o nosso gráfico de dispersão. Mas, óbvio, a gente não pode construir esse gráfico com os preços, tem que ser com os retornos diários, para a gente conseguir chegar naquelas conclusões que eu falei no começo. Então a gente faz percent change para calcular os retornos diários, vou chamar de retornos. Só que, como vocês já devem imaginar, a primeira linha vai vir cheia de nuns, né, de missings, logicamente porque não tem como eu calcular o retorno de uma primeira linha com referência a nada, que ela está no primeiro lugar. Então a gente vai remover essa primeira linha fazendo o seguinte, retornos.ilock na posição 1 para frente. O resultado disso aqui vai ser o retornos mesmo. Vou fazer um zoom aqui para melhorar a visualização de vocês. A gente vai importar a Seaborn. Pessoal, e para criar o scatterplot em si, é muito fácil. É basicamente essa função aqui, sns.pairPlot, que é um outro nome. Ou seja, é um plot em pares, né? Por que em pares? Porque eu tenho para cada conjunto, cada combinação de duas variáveis, eu tenho ali as plotagens de y versus x, né? Que são as coordenadas dos pontos. E aí você passaria aqui, retornos. Vai levar um tempinho, porque são muitos dados, então é natural que a gente tem que esperar alguns segundos. Então vamos aguardar aqui. Então a plotagem aqui do scatterplot já terminou. A gente vai reduzir um pouquinho o zoom aqui para ficar melhor de visualizar. Então, vejam aí, nós temos 10 por 10, né? São justamente os 10 melhores desempenhos. O que a gente consegue já ver aqui que já chama mais atenção? Eu acho que aqui Petrobras, né, quando a gente compara Petro 3 com Petro 4, é praticamente linear. E, obviamente, isso já era esperado, afinal, são papéis que eles representam a mesma empresa, então eles vão seguir
de uma maneira muito próxima, né? Se um sobe, o outro sobe também. Se um sobe muito, o outro também vai subir muito. Então a gente tem essa relação. A gente tem alguns papéis aqui que apresentam bastante outliers, né? Então, se a gente olhar aqui, ó, para o caso de a própria Petro 4, né? Vejam aqui, ó, que a gente tem quedas de magnitude aí de -8, né? -6, que aconteceram nesse ano de 2024. E se a gente tentar ver aqui, ó, quando que isso aconteceu, então, por exemplo, quando o Petro 4 caía 6%, era no momento onde Marfrig estava subindo cerca de 5%. Então é interessante, né? A gente vê esses outliers, quando um estava caindo muito, o outro estava subindo muito. Por que será? Então isso aí abre espaço para análise também, para investigação. Mais outliers aqui, não é? Aqui em CEMIG 4, né? A gente tem uma queda mais expressiva, quando, por exemplo, Embraer estava subindo. Aí poderia ser que era algo específico de Embraer. Tirando ali Petro 3 e Petro 4, que a gente tiver uma correlação nítida e clara, né? Nos movimentos das duas, se a gente pegar os outros papéis aqui, a gente vê realmente uma dispersão significativa, maior, não tem uma relação aparente. Então, por exemplo, o próprio comportamento aqui, né, de RRP3 versus Embry 3, né, Embraer, a gente vê que eles estão dispersos, não aparentando ali um movimento específico, né, uma correlação. Vamos ver se tem algo mais significativo aqui também que chama a nossa atenção. A gente vê que realmente Petro 3 e Petro 4 eles têm muitos outliers, principalmente na banda inferior, né? Com quedas significativas. E aí, pessoal, o que vocês poderiam fazer é incrementar o tamanho do scatterplot de vocês, porque aí vocês começam a ver outras coisas que são bem interessantes. Por exemplo, aqui, como eu fiz só dos 10 melhores, Bradesco não apareceu. Mas não sei se vocês vão lembrar, quando eu fiz a primeira postagem disso aqui lá no Instagram, Bradesco apresentava umas relações bem diferentes mesmo, né? Outliers muito significativos na banda negativa, né? Então houve quedas expressivas de Bradesco esse ano quando as outras estavam aparentemente tranquilas. Então quando a gente olha para a distribuição de Bradesco, parece que você tem a distribuição quase como uma reta vertical e alguns pontos à esquerda sendo outliers, né? Justamente porque o scatterplot vai permitir observar isso. Enfim, pessoal, não quero que isso fique um vídeo muito longo, porque o foco aqui do nosso estudo está realmente nessa função, né, pair plot, que vocês acabaram de aprender, mas percebam que muito do nosso tempo aqui nesse vídeo a gente passou obtendo os dados e manipulando, que é basicamente o dia a dia de um cientista de dados ou de um quant, por exemplo, né? Vai passar muito tempo ali realmente refinando, observando, tratando os dados e depois fazendo análise, que vai ser algo relativamente rápido. Enfim, e aí queria que vocês deixassem as sugestões de vocês, as dúvidas, né? Se eventualmente vocês queriam ver mais alguma coisa aqui, tiveram alguma dúvida com relação ao que eu apresentei. E também, se quiserem trazer as dúvidas lá no nosso Instagram, podem ficar à vontade. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima oportunidade. Grande abraço e até lá.